Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra de hoje, aqui pelo Grupo Espírita Inácio Ferreira. Hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Gustavo Gandolfi, da Casa de Fraternidade Chico Xavier, também aqui de Araraquara. E o Gustavo vai falar para nós hoje um pouquinho sobre o Eurípides Barçanufo e que ele representou, né, no Espiritismo. Pessoal, eu vou ler uma mensagem aqui para a gente preparar o ambiente para ouvir as reflexões que o nosso irmão vai nos trazer hoje e também para dar um tempo para o pessoal ir chegando aí para assistir. A mensagem que a gente vai ler hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, e é a lição 74. Quando há luz. O amor do Cristo nos constrange. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que ontem representava meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter buscando arrimo. E por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes os que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Então, uma boa noite, Gu, seja bem-vindo. Nós agradecemos muito pela palestra. A gente queria muito falar de Eurípides, né? Porque às vezes acaba ficando um pouco esquecida a história dele, né? Em alguns momentos. Então, quero desejar uma boa palestra, que todos hoje tenham uma boa noite, consigam aprender aí com o nosso irmão algumas coisas sobre a história dele no Espiritismo. Obrigada. Boa palestra, Gu. Obrigado, Isa. Boa noite, né? Boa noite a todos os nossos amigos aqui, né? Do Grupo Espírita Inácio Ferreira, aqui de Araraquara. É uma alegria estar com todos, né? Principalmente porque nós, ainda que online, revemos corações amigos, corações que são tão caros para os nossos, corações que fazem parte da nossa trajetória lá na Casa de Fraternidade, que, por exemplo, do Flavinho, né? Esse nosso
amigo, irmão querido, que junto de nós é um dos fundadores lá da Casa de Fraternidade, a Isa, também. Enfim, é muito bom. E é bom porque a gente se sente envolvido pelo carinho, se sente envolvido pela essa atmosfera realmente de amizade e de alegria que deve permear a todos os trabalhadores que se habilitam a servir na seara de Jesus. Não é? Foi muito interessante essa mensagem que a Isa trouxe. A gente fala, nunca é aleatório, né, Isa? Nunca é aleatório as mensagens, porque Emmanuel vai trazer aí a respeito daquele coração que se converte por Cristo, né? Como é que se processa aquele coração que se converte por Cristo? E realmente é esse um dos corações que nós falaremos essa noite, que é o coração de Eurípides Barçanufo, né? Esse coração convertido a Jesus, esse coração que se rendeu ao Cristo e rendeu os seus esforços em favor de Jesus. E converter o coração a Jesus, como nos disse o próprio Espírito Emmanuel na mensagem lida pela Isa, na abertura das atividades desta noite da casa, nós vemos que requer renúncia, requer sacrifícios, requer luta constante consigo mesmo, né? Para que, como verdadeiro cristão, embora vivendo no mundo, saiba que não é do mundo, não é verdade? Então esse é o caminho daqueles que convertem o seu coração a Jesus. E é por isso que nós gostaríamos de iniciar essas reflexões dessa noite sobre esse coração querido de Eurípides Barçanufo e o seu movimento na doutrina espírita, citando um pedacinho do livro, do prefácio do livro Ave Cristo, no qual Emmanuel vai nos trazer, né? Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Esse livro tem um significado muito especial, né, para nós cristãos, porque ele trata muito do cristianismo primitivo, das comunidades cristãs, ali, os mártires que doavam as suas vidas à entrega do sacrifício pessoal em nome de Jesus, renunciando, como a gente disse, à própria vida. E é daí, e é desse ponto, que nós vamos resgatar essa história de Eurípides Barçanufo. Porque como nós vimos pela mensagem que a Isa leu, e a gente disse, nós vamos repetir, nós devemos lembrar que aqueles que se convertem o coração, aqueles que convertem o coração no serviço a Jesus, eles sabem como o próprio mestre vai dizer no livro Boa Nova, do quanto é necessário imolar-se na tarefa, o quanto é necessário imolar-se perante o mundo para, assim, ter vivo, né, de forma viva, esse sentimento do Cristo. E nós devemos lembrar ainda que Jesus é o nosso mestre, que Jesus é o centro da doutrina espírita. E sem Jesus na doutrina espírita, nós não temos doutrina espírita, não é mesmo? Então, falar de Eurípides é falar do Cristo. Falar de doutrina espírita é falar de Jesus. Falar de Eurípides é falar desse coração convertido, desse coração que, renunciando
a si, experimentando e participando desde épocas remotas do processo, do projeto de implantação do reino de Deus no coração dos homens e na terra, vem servindo. E nós vamos lembrar então, lá no livro A Grande Espera, né, de Corina Novellino, na qual ela traz ali o jovem Marcos. O jovem Marcos que anunciava o Messias, anunciava o evangelho vivo, anunciava a vinda daquele que era a personificação do amor. E o jovem Marcos, então, lá na Chácara das Flores, é morto, queimado vivo, anunciando o Cristo, anunciando a vinda do Cristo, anunciando aquele que seria o pastor, aquele que seria o bom pastor, como nós vemos dito pelo próprio Jesus: eu sou o bom pastor, eu exponho a vida pelas minhas ovelhas. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou de mim mesmo, porque não existe amor maior que doar a vida pelo irmão. Então, Jesus, né, aquele anunciado pelo jovem Marcos, do livro da Corina Novellino, né, é esse o bom pastor, é esse que vai entregar a sua vida em favor daqueles que precisam aprender o sentido do amar. Aquele que vai entregar a sua vida para libertar a humanidade do egoísmo, para libertar a humanidade das algemas, do orgulho, da vaidade, dos falsos poderes. E o jovem Marcos, desde então, como nos narra a Novellino, vai nos anunciar a vinda desse pastor. E como nós dissemos já, o jovem Marcos morreu queimado, anunciando a vinda do Messias. Mas nós sabemos, e como foi dito pelo próprio mestre, que os corpos podem tombar, mas as ideias não. Não é mesmo? Então, nós sabemos que esses corpos poderiam tombar, mas aquela ideia, aquele movimento, aquele amor transformador, ele não seria parado pelos poderes do mundo. Ele não seria interrompido pelas ilusões do mundo. Ele continuaria. E então, nós veremos na cidade de Lyon, era o ano de 233, que já se encaminhava para o final. Sim, a cidade de Lyon, que nós podemos recordar, que é a cidade berço do nosso codificador, não é mesmo? Então, lá em Lyon, no ano de 233, no finalzinho desse ano, nós veremos o jovem romano Tassiano, que, verificando os seus escravos convertidos àquele movimento do Cristo, para exemplificar e mostrar a todos que o poder de Roma, no qual ele acreditava, seria superior, que o poder dos deuses deveria ser superior a de um jovem carpinteiro, um jovem galileu que havia sido morto, crucificado, não era suficientemente alto e tão poderoso quanto ao poder dos deuses de Roma. E assim, ele pede para que leve esses seus escravos, e vamos ver, dentro desses seus escravos, Rufo. Rufo, um desses escravos. Mas Tassiano conhecia o temperamento de Rufo. Tassiano
sabia que Rufo não era um homem de convicções frágeis, não era um homem que se deixava vender às ilusões do mundo. E, dessa forma, pede para que aqueles que iam impor os castigos deixasse Rufo para o último. E um a um, então, os carrascos iam perguntando, e Tassiano ia perguntando se eles permaneciam cristãos ou se negavam a Jesus Cristo. Se negavam a ser cristãos. E todos aqueles a que eram perguntados negavam ao Cristo. Negavam ao Cristo. Por fim, chegam em Rufo. E Rufo é feito a mesma pergunta. Não é? Negue o Cristo. Rufo não nega. Agredido, nega o Cristo. Rufo diz então a Tassiano: juro respeitar os imperadores que nos governam, mas sou cristão e renego os deuses de pedra, incapazes de corrigir a crueldade e o orgulho que nos oprimem no mundo. O sofrimento não me intimida, suspirou a vítima com humildade. Jesus conheceu o martírio na cruz para salvar-nos. Morrer por fidelidade a Ele é uma honra a que devo aspirar. Rufo, então, é agredido, violentado, aprisionado e mantido cativo, não é? Para que servisse de exemplo aos outros que tivessem o mesmo comportamento. Mais um tempo, veremos então Vertúrio. Vertúrio para demonstrar o seu poder e para impor, tentar impor, né, meus amigos? Porque, como nós dissemos, repetindo a fala do Cristo, os corpos podem tombar, mas as ideias não. Para tentar impor o poder ao corpo, vai trazer Rufo e sua família toda à demonstração para fazer com que Rufo renegue a Jesus. Vertúrio, assim, então, ele vai, Rufo é trazido, e ele diz para Rufo: Rufo, você, né, eu estou só cortando o diálogo, porque é um diálogo primoroso e a gente precisa ler, e está lá no livro Ave Cristo. Renega o Cristo, vai renegar, e Rufo diz a Vertúrio: o Evangelho é revelação divina. Informou Rufo, possuído de uma calma, como nos narra Emmanuel, impressionante. E diz mais, Rufo: Jesus não é um mistificador, e sim o mestre da vida imperecível. Vertúrio, então, cego de ódio ante aquele caráter irresoluto, ante aquela incompreensão que para ele dizia respeito a uma afronta a seus poderes, dizia respeito a uma afronta à sua própria pessoa, já que acreditava ele possuir os poderes do mundo, enquanto Rufo estava lhe dizendo que o poder de Jesus, esse não perece com a morte, que o poder que o Cristo traz é o poder do amor, e esse nem o tempo, nem a morte, nem nenhuma circunstância é capaz de derrotar, é capaz de remover. E assim, então, ele ameaça a esposa de Rufo e suas filhas, dizendo que se ele não negasse a Jesus, ele iria ser morto e sua esposa e filhas seriam vendidas como escravas. Rufo
ali com o coração, vendo sua esposa, suas filhas, mas com o coração cheio do Cristo já vivo dentro dele, diz: Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Não temo a morte, que para vós é enigma e mistério, mas para mim é libertação e vida. É libertação e vida. Então, Vertúlio determina a morte de Rufo, para que ele seja morto de forma muito cruel, amarrando a um animal, e esse animal saindo em disparada para até que seja morto Rufo. E determina de imediato que a mulher e as filhas sejam entregues como escravas. E quando Rufo estava sendo amarrado ali ao cavalo, um daqueles que o amarrariam diz a ele: meu irmão, fique tranquilo, sua família está segura, eu sou cristão. Rufo então sorri, o animal sai em disparada e Rufo é morto. E os cristãos daquela comunidade depois vão recolher ali os despojos. Rufo, então, é morto, martirizado em nome do Cristo. É o coração que se converte. É o coração que vai de encontro a Jesus. É o coração que sabe que o amor supera a tudo e mais, que Jesus, que é esse mestre amoroso, estava ali, pronto para estar com ele, porque a morte foi vencida pela vida com Cristo. Jesus venceu a morte. E os cristãos sabiam disso, que a morte não é nada, é libertação, é vida, como Cristo havia ensinado. E assim, então, Rufo desencarna. Vemos, meus amigos, o jovem Marcos, como nós dissemos, vemos o Rufo, e muito tempo depois, nós vamos ver lá na cidade de Sacramento, no dia 1º de maio de 1880, o jovem Marcos, Rufo, não é? Essas personalidades, mas que se tratavam já de um só espírito. Veremos então esse espírito, o espírito de Rufo, retornar à terra e para servir a Jesus. E é então que Rufo retorna à terra na personalidade de Eurípides Barçanufo, lá na cidade de Sacramento. E vamos ver então o jovem Eurípides, desde criança, muito inteligente, autodidata, aprendia tudo, né? E aos 12 anos, inclusive, o professor chama-lhe a mãe, o pai, e diz que não tinha mais nada a ensinar, que Eurípides, inclusive, auxiliava ele aos alunos. Um menino que vivia ali, rodeado à natureza de Sacramento, rodeado ao amor que recebia de seus pais, participa, né, como nós vemos na história ali, de Eurípides, pescava, vendia os peixinhos para ajudar a família, enfim. Além da sua inteligência, um coração amoroso, um coração filial, dedicado à família, e um coração, desde sempre, conectado com Jesus. Né? Filiado desde pequeno aos bancos da Igreja Católica, Eurípides já era o único da cidade de Sacramento que os padres entregavam a Bíblia para ler, né? A Bíblia ali em latim para ler. Ele era o único que tinha acesso
e lia, conhecia a Bíblia, conhecia as passagens evangélicas, né? E nesse processo de conexão foi se formando, foi se conectando, né? Aquelas reminiscências do seu contato com o Cristo ali iam a cada vez mais brotando no seu coração. E Eurípides, então, tinha o sonho de fazer medicina. Só que o curso de medicina só existia na cidade do Rio de Janeiro. Então, pouco antes de ir para mudar para o Rio de Janeiro, sua mãezinha adoece profundamente. Eurípides, então, renuncia a sua ida ao Rio, ao seu sonho de se tornar médico e permanece na cidade de Sacramento. Conforme o tempo vai passando, o jovem Eurípides, já muito intelectual, muito de caráter muito ímpar, né, vai se destacando no meio social, né? Conhecido por todos, é respeitado pelos padres, é presidente da Sociedade São Vicente de Paula, ali, trabalha em favor das atividades junto aos pobres, com a Igreja Católica, é eleito vereador, funda um colégio, Liceu Sacramentano, e vai ali tendo história. Era um jovem que, já com ali para mais dos seus 20 anos, quase 20 anos, é um jovem que já tinha alcançado, pelos poderes do mundo e pelos cargos do mundo, todos os postos praticamente de destaque que se poderia alcançar. Já tinha alcançado respeito, já tinha alcançado uma condição ali social, ideal, enfim. Eurípides já havia conquistado todos os postos que nós, pensando no homem material, no homem comum, já havia alcançado. E Eurípides tem um tio muito querido, né? Um tio que é conhecido como Senhor Mariano. Mas esse tio, Senhor Mariano, chega aos ouvidos de Eurípides Barçanufo que o seu tio mais querido, até mesmo porque a diferença de idade entre eles era muito pequena, né? Mas chega ao ouvido de Eurípides que o seu tio, Senhor Mariano, estava envolvido com coisas de espiritismo, de satanismo. É preciso lembrarmos que a essa época o espiritismo era muito novo, né? Nós estamos falando aí de 1900, 1902, nós estamos falando aproximadamente desses anos, né? O espiritismo é muito novo ainda, mas o seu tio Mariano, que residia em Santa Maria, né? Santa Maria, para quem ainda não foi a Sacramento, quando a gente vai ali para Sacramento, nós vamos ver Conquista, no meio, entre Sacramento e Conquista, tem ali uma grande... é como se fosse, né, uma fazenda, né? Então ali é Santa Maria. E o senhor Mariano, ele era o administrador ali de Santa Maria, né? Ele era o dono, morava ali naquela casa, tinha os trabalhadores. E lá em Santa Maria, que era na zona rural, começou a ocorrer fenômenos espíritas, né? Fenômenos assim muito, muito preocupantes. O senhor Mariano era um homem materialista, não é? Não era
ligado a nenhuma religião, ateu, como ele se dizia, né? Mas os moradores ali de Santa Maria começaram a vivenciar fenômenos paranormais. Eram pedras que eram atiradas dentro das casas, roupas que eram derrubadas do varal, as casas com ruído, à noite aquela barulheira, enfim. E o senhor Mariano, então, fica preocupado com aquilo, não sabe o que é, tem um amigo, o senhor Mariano, ele tem um amigo chamado Frederico Peiró, né? Aí nós vamos ver ali Peirópolis, uma cidadezinha ali próxima também, e a cidade chama Peirópolis em razão de Frederico Peiró. E aí, senhor Mariano, então, procura Frederico Peiró e diz para ele o que estava acontecendo, conversa com ele sobre o que estava acontecendo. E então, Frederico Peiró diz a ele, olha, eu tive acesso aqui a uns livros que vieram da França sobre uma nova doutrina, a doutrina espírita, e depois que eu li, eu me converti a essa doutrina, a esse espiritismo. Então, isso que está acontecendo lá, Mariano, são fenômenos mediúnicos. E é isso, eu vou te ajudar a resolver. E Frederico Peiró, então, vai com o senhor Mariano para lá, e eles realizam sessões mediúnicas, até então, para Eurípides, satanistas, envolvidas com o diabo, não é? Era o que havia chegado aos ouvidos de Eurípides. Porque, naquela época, doutrina espírita era sinônimo de práticas do diabo. E aí, então, os problemas se resolvidos e o senhor Mariano, lá em Santa Maria, vai fundar o primeiro centro espírita rural do Brasil, né? Lá em Santa Maria, fundado pelo senhor Mariano em 1900. 1900 é a data de fundação. A gente vê, gente, 20 anos depois aí do nascimento de Eurípides, né? E o senhor Mariano, então, funda ali um centro espírita na cidade de Santa Maria. Bom, Eurípides fica sabendo, era um tio muito querido, e Eurípides, né? Eurípides tinha era católico, não podia admitir que a sua família fosse motivo, não é, dessas notícias. Eurípides não podia permitir que a sua família se desviasse do amor de Jesus, de Deus. Então, Eurípides vai ter um diálogo lá com seu tio, senhor Mariano. O senhor Mariano, embora o administrador ali de Santa Maria, né, não era um homem muito estudado. Eurípides já era, como nós vimos, um jovem estudado, não é? Um jovem intelectual, um jovem que conhecia muitos argumentos, e ele vai então conversar com o seu tio. E questiona o seu tio a respeito das supostas práticas satanistas que ele estava se envolvendo, essas práticas ligadas ao diabo que ele estava se envolvendo. E senhor Mariano, então, vai conversando, vai explicando, vai dizendo para Eurípides que não era nada disso, que não se tratava disso e tudo mais, mas Eurípides sempre tinha um argumento. Era um conhecedor da Bíblia, né? Era um conhecedor, sabia a interpretação da Bíblia. A única que não é que a gente pode falar dificuldade, mas Eurípides, ele não calava nele uma explicação a respeito das bem-aventuranças. Mas, enfim, e eles debatem, então, intensamente sobre
esse tema. E aí o senhor Mariano, vencido pelos argumentos, só pelos argumentos, mas não em sua decisão íntima, diz para Eurípides: olha, eu não tenho argumentos para debater com você porque você é um homem muito inteligente. Mas eu recebi aqui um livro que é um presente e eu quero que você leia e você me diga, depois que você lê, se eu estou errado. E ele entrega, então, para Eurípides Barçanufo o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Narra-nos, né, que Eurípides passa a noite toda lendo o livro, maravilhado, e como se aquele livro dissesse a ele tudo quanto já estava vivo dentro dele. Né? E ele passa ali com aqueles argumentos, lendo o livro, fica apaixonado por aquela doutrina, mas ele ainda, né, não se dava por convencido. Então, ele junta um companheiro e fala para esse companheiro: olha, é o seguinte, é, vamos até Santa Maria, porque eu quero ver que tipo de reunião é essa. E como a gente disse, gente, Santa Maria ela fica entre Sacramento e Conquista ali. 14 quilômetros. E em estrada, né? Estrada ali com asfalto, bonitinho. Na época de Eurípides não tinha essa estrada com asfalto, não. Era tudo estrada de terra, né? Tinha que ir a cavalo. Então vocês imaginam. E não tinha, né, como falar assim, ó, mandar ligar, né, nem mandar um WhatsApp pro tio e falar assim, ó, tô indo, né, me aguarda. Não. Ele simplesmente falou, bom, já que ele faz essa reunião, eu quero ver como é que é isso. O tio nem fazia ideia, né, que Eurípides faria isso. Chega, então, Eurípides e esse amigo lá em Santa Maria, e Eurípides tem a primeira surpresa. Ele vê que não era só o tio que havia se convertido à doutrina espírita, mas toda ali a comunidade de Santa Maria, porque todos os habitantes ali da vila de Santa Maria, daquela pequena vila, estavam na reunião mediúnica do senhor Mariano. Mas todos estavam lá. Mas quando ele chega, o tio o convida para entrar. E existiam 2 cadeiras vazias. Né? Com certeza, o senhor Mariano já havia sido intuído, né, pelos benfeitores espirituais de que Eurípides iria àquela reunião com um amigo. E então ele chega, tem essa outra surpresa, senta e fica ali acompanhando a reunião. A reunião vai passando, vai passando, vai passando. E Eurípides, cada vez ali com seu coração, né, mais tocado por Jesus, mas ainda assim, Eurípides diz o seguinte, em pensamento, hein, gente? Em pensamento, Eurípides pensa o seguinte, bom, se essa coisa realmente de espiritismo é verdadeiro e é de Jesus, eu gostaria que o Aristides me desse uma explicação sobre as bem-aventuranças. Gente, ele não verbalizou isso para ninguém, ele não falou isso para ninguém. Ele só pensou. Só. Ele apenas pensou isso. Ok. E um detalhe do Aristides. Eurípides escolheu Aristides, que era um primo ali deles, né, de 2º grau, porque o coitado do Aristides não era um jovem estudado, não é? Era um jovem muito ignorante no que diz respeito ao conhecimento, no que diz respeito à capacidade cognitiva dele. Tanto que as pessoas lá falam, né, que o Aristides era tão ignorante, tadinho, que ele não conseguia fazer o O com a garrafa. Né? Então,
Vocês imaginam? E Eurípides pensou isso e falou, né, ali, com ele mesmo. Bom, a reunião está se encaminhando para o final, eis que, de repente, levanta-se Aristides. Aristides levanta e começa a falar sobre as bem-aventuranças de forma maravilhosa, de uma forma que Eurípides nunca tinha ouvido falar, tocando o coração de Eurípides de forma que ele nunca havia pensado e havia refletido até então, né? E quando termina a mensagem, o Espírito que está ali comunicando por Aristides diz: aqui João Evangelista, que era o que havia sido pedido por Eurípides Barçanufo. A partir dali, Eurípides então não se rende, mas encontra de novo o seu coração com a doutrina espírita, mas mais do que isso, só beber uma água, gente. Verifica que na doutrina espírita não há nada de satanismo, não há nada do diabo, mas sim a mensagem do Cristo vivo, do Cristo redivivo. É na doutrina espírita em que ele vai encontrar novamente aquele Cristo vivo, aquele Cristo que é o mestre da vida imperecível, aquele Cristo que não é um mistificador, aquele Cristo que venceu a morte pelo amor, e aquele Cristo que não estava preso a poderes, a rituais, a convenções. O coração daquele que já se conectou com Jesus, o coração daquele que já se converteu, como a Isa leu na mensagem no começo, que já se converteu ao Cristo, né? É o coração que vai seguir um outro caminho, um outro propósito. E é assim que nós vamos ver Eurípides se convertendo ao Espiritismo. Ele vai, comunica ali à igreja das suas decisões, é excomungado, né? É excomungado praticamente da Igreja Católica, né? E a gente sabe que ser excomungado naquela época representaria uma morte social, porque a igreja era o grande círculo social daquela época. Então, a pessoa excomungada, ela era praticamente marginalizada. E Eurípides é excomungado da Igreja Católica. A sua família não compreende ali a sua conversão. Passa a enfrentar inúmeras dificuldades, mas o coração que já se converteu ao Cristo mantém-se firme na marcha com Jesus, seguindo. E Eurípides, então, vai ali. E os fenômenos mediúnicos de Eurípides começam a resplandecer, né? E nós vamos ver em Eurípides, gente, quase todas, acredito que todas as mediunidades, nós veremos em Eurípides a bicorporeidade, nós veremos em Eurípides a psicofonia, a psicografia, nós veremos a visão, a audição, nós veremos, enfim, se nós abrirmos aí o livro dos médiuns e a materialização, efeitos físicos, né? Nós vamos ver os efeitos físicos com Eurípides, enfim, nós vamos ver uma imensidade de manifestações nesse processo de transformação de Eurípides, nesse processo de novamente trilhar o caminho do Cristo redivivo com Eurípides. A gente vê, por exemplo, um exemplo de bicorporeidade, a gente vê quando Eurípides
está dando aula e diz para os seus alunos: olha, vocês fiquem quietinhos por parto que está acontecendo, e o esposo da senhora está vindo me buscar, mas eu preciso fazer um parto urgente, não é? E ali, na sala de aula, ele ali entra em oração e silêncio e faz o parto sem sair da sala de aula, enquanto seus alunos estavam todos ali vendo. Faz o parto, é um menino, tá tudo certinho. Retoma, quando ele retoma ao corpo físico propriamente dito, né, o homem, eis que chega e diz para Eurípides: Eurípides, a minha esposa tá tendo filho, o senhor precisa ir lá fazer o parto, que era parteiro. Ele diz para o homem: não, já foi feito o parto, tá tudo bem, o seu é um menino, seu filho está muito bem, não é? Seu filho está muito bem. O homem, é claro que não acredita, e leva Eurípides até a casa, e quando chega, fala: ô, seu Eurípides, o senhor de novo, tá tudo bem aqui. O homem, então, vê ali o filho já nascido e a mulher confirmando que Eurípides havia feito o parto. Né? E tem o vídeo no YouTube, gente, de uma entrevista desse menino, viu? Vocês podem procurar que tem um vídeo no YouTube da entrevista desse menino, que já é um senhor, né? Hoje já é o senhor. Eu não sei nem se ele desencarnou agora ou não, mas foi gravado com ele uma entrevista sobre essa história, né? Médium receitista, né? Fundou ali a farmácia espírita, no qual o próprio Dr. Bezerra prescrevia as receitas e ele fornecia os medicamentos gratuitamente para as pessoas em sofrimento. Fenômenos de efeitos físicos. Tem um documentário, Eurípides, acho que é Médium e Educador, alguma coisa do tipo, no qual as pessoas ali de Sacramento, da época ali que narram que durante as aulas de evangelho, lá no colégio, quando Eurípides dava aula de evangelho no colégio, é como se a cidade toda ouvia. Não existia megafone, não existia ali, não existiam caixas de som amplificadas, não existia nada disso. Mas as lições do evangelho que Jesus ministrava em suas aulas eram amplificadas para a cidade toda ouvir. E Eurípides, né, nesse colégio, vai trazer as bases da educação do espírito. Eurípides, nesse processo do coração convertido a Jesus, vai vai criar um modelo pedagógico de educação, não só do corpo, não só da mente, mas a educação da alma. Não é? E Eurípides, então, caminha mais o Liceu Sacramentano, que era o colégio, vai passando por muitas dificuldades. E ele estava muito triste, né? Ele estava se achando abandonado, né? O vazio das salas de aula, né? Toda a situação. E então ele sentiu uma vontade de escrever, né? E era um sentimento muito suave, um magnetismo muito suave que envolvia, e a fluidez radiosa também que envolvia, a atmosfera que envolvia o seu coração, e ele sentiu a vontade de escrever, e começou a escrever. Quando ele vê o nome do elevado espírito que havia assinado a mensagem, ele então reage.
né? Ele diz, não pode ser. Eu não sou merecedor de receber mensagem de um espírito tão elevado. E deixa o papel achando que havia sido vítima ali de uma obsessão, de algum espírito pseudo-sábio, enfim. E aí narra o próprio Eurípides. O próprio Eurípides nos narra isso, que uma força superior tomou o braço dele e mecanicamente transmitiu uma mensagem pequena para ele. Não feche as portas da escola. Apague a tabuleta denominada Liceu Sacramentano, que é um orgulho do resquício do orgulho humano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec e ensine o evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E no final do documento, assinado Maria, serva do Senhor. Maria, serva do Senhor. Eurípides, então, não titubeia e segue à risca, aquela orientação e muda, então, tira o nome Liceu Sacramentano, coloca ali o nome Colégio Allan Kardec e o colégio prossegue, continua, e nós teremos aí o primeiro colégio espírita do Brasil, né? O Colégio Allan Kardec, fundado por Eurípides. Vejam, meus amigos, nós estamos falando de 1900 e pouquinho, né? A quantidade de sacrifício, a quantidade de lutas que esse espírito teve que enfrentar para instituir esse colégio, para construir esse colégio, instituir um colégio, depois um colégio espírita, as lutas que teve que enfrentar do preconceito, da violência, da tirania do poder, não é? Da tirania da intolerância, para levar a mensagem do Cristo e da doutrina espírita, sem inferências pessoais, sem deturpações da mensagem da doutrina e da mensagem do Cristo, mas apenas a fidelidade à mensagem da doutrina e à mensagem de Jesus. O Eurípides passa por inúmeros processos de aflições íntimas, mas permanece ali firme, como um verdadeiro coração que se converte a Jesus, um caráter irresoluto. Lembram do Rufo, né? Jesus não é um mistificador, é o mestre da vida imperecível, né? Renego os deuses de pedra, sou cristão, né? O sofrimento não me intimida. E é assim a postura de Eurípides. É assim que Eurípides vai se mantendo, vai renunciando e vai permanecendo como verdadeiro discípulo de Jesus, como verdadeiro coração convertido. Mas vai nos narrar Hilário Silva, pelas mãos de Chico Xavier, que tem um dia em que Eurípides, em sono, é levado para um campo belo, numa noite, e ele vê ali ao longe o Mestre. Ele vê o próprio Cristo sentado. Eurípides, então, corre, né? Essa passagem de Hilário Silva está no livro A Vida Escreve, do Chico. Eurípides, então, corre, encontra o Mestre
E olha, quando ele se aproxima, ele está de joelhos a Jesus, mas vê Jesus chorando. Jesus chorando muito, muito. E Eurípides ali fica sem saber, chora também, não sabe o que faz. Ele diz: Mestre, por que você está chorando? Você chora por isso? Você chora por aquilo? Você chora por aquilo outro? E Jesus ali em silêncio. Eurípides não sabia mais, né? Por que Jesus chorava? E aí Jesus diz: Não, meu filho, não. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. Eurípides, então, segundo Hilário Silva, retorna imediatamente para o corpo assustado, vendo que necessitava ainda mais converter, renunciar, trabalhar, se doar para Jesus. Porque esse é o coração que se converte para o Cristo. Não é aquele que conhece apenas o seu evangelho. Não é aquele que sabe as perguntas e as respostas de fio a pavio, mas é aquele que está disposto a viver o evangelho de Jesus. E nós, como espíritas, como estamos nos colocando? Conhecedores da mensagem do Cristo redivivo, conhecedores da mensagem dos imortais. Como nós estamos nos colocando frente ao nosso compromisso com o Cristo e com a doutrina espírita? Será que as lágrimas de Jesus ainda estão por nós, que conhecemos já o seu evangelho, que conhecemos sua doutrina e não praticamos e não vivenciamos? Porque esse é o propósito do coração convertido a Jesus. É viver conforme os ensinamentos de Jesus. Esse é o maior exemplo. Esse é o maior sacrifício. Isso é o que espera Jesus de nós. Jesus não nos pede mais a vida como foram entregues pelos cristãos primitivos. Jesus não espera mais que a gente morra na arena dos leões. Jesus já não pede mais nada que não seja vivermos o seu evangelho. Então, falar do Espiritismo, falar de Eurípides Barçanufo, é falar daquele que, através dos tempos, está disposto a renunciar à sua vida, a renunciar às suas posições sociais, a renunciar falsas convicções, a renunciar e a converter o seu coração em favor da vivência, do serviço, a vida com Jesus. Isso é falar de Eurípides Barçanufo. Isso é falar de Eurípides Barçanufo na doutrina espírita. E aí a sua importância junto à doutrina espírita, porque ele vem como um dos grandes precursores do movimento espírita no Brasil. Ele vem como um dos grandes representantes da doutrina espírita no Brasil, mas acima de tudo, como grande representante do Cristo, do Evangelho vivo de Jesus aplicado à luz da doutrina espírita, através das suas renúncias, através do seu comportamento, através da sua vivência. E é por isso mesmo que Eurípides, o próprio Eurípides, em mensagem recebida pelo nosso querido Chico, né, Eurípides vai nos convocar à libertação, dizendo que o espírita deve ser conhecido por suas obras, que é necessário viver e servir. Hoje, meus amigos, hoje, nesses momentos de treva,
nesses momentos de pandemia, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de tantas situações difíceis que nós vivemos. Jesus conta conosco para a libertação do mundo. Jesus conta conosco para auxiliarmos nesse projeto que é a instituição do reino de Deus, mas que há de começar dentro de nós, no nosso coração, através da nossa vivência, através da conversão do nosso coração a Jesus Cristo. E, por fim, nós gostaríamos de encerrar, né, as reflexões dessa noite com um poema de Casimiro Cunha, né, chamado Lembrando Eurípides, no qual Casimiro Cunha, pelas mãos do Chico, vai assim dizer: honremos o missionário na floração da alegria, buscando seguir-lhe o passo na senda de cada dia. Lembramos o servidor erguido à felicidade, muita vez sem conhecer-lhe o preço da santidade. Eurípides, para ser o apóstolo do Senhor, entregou-se totalmente à bênção do seu amor. Arauto do Espiritismo, seu coração era um templo, no qual demonstrava fé na base do próprio exemplo. Discípulo de Jesus, não desprezava ensinar, falando ou silenciando, era o evangelho a brilhar. Humilhado e escarnecido, era firmeza e perdão. Se ameaçado ou ferido, fazia-se mais irmão. Por devoção à verdade, no culto santo ao dever, tanto sabia auxiliar, quanto sabia aprender. Olvidando ouro e poder, procurando os dons divinos, levantando os sofredores, humildes e pequeninos. Filósofo iluminado, estudava o céu profundo, mas lenia onde passava o pranto e as chagas do mundo. Sacrificava a si mesmo pelo prazer de servir, valorizava os minutos na construção do porvir, reconfortando e instruindo, jamais censurou alguém. Foi em tudo o companheiro que passou fazendo bem, libertando-se da terra entre a vitória e a saudade. Foi recebido no além por príncipe da bondade. Eurípides mensageiro, porta-voz da redenção, que Deus o conserve sempre na rota da perfeição. Louvemo-lo cada dia com mais fulgor, cada vez mais buscando Jesus Cristo, fazendo como ele fez. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado aos nossos amigos do Grupo Espírita Inácio Ferreira, aqui de Araraquara. Um grande abraço a todos. Obrigado pela noite, obrigado pela oportunidade. Microfone. Pessoal, não tem nem muito o que falar, né? Depois do poema que o Gustavo leu, eu acho que está mais do que encerrado. Eu só queria agradecer ao Gustavo por ter trazido esses conhecimentos para nós hoje. A gente sabe, ele está com uma bebezinha em casa, uma recém-nascida, né? E ele está tendo aí um gesto de perseverança, de abnegação em trazer essas palavras para nós, porque a gente sabe que bebê, a questão dos horários até ajeitar, né, Gu? Não dorme bem, tem os Ela contratempos. participou um pouquinho da live aí, não sei se vocês ouviram, né? A gente ouve a participação especial da Maria. Mas é assim mesmo, né? Já está começando a ensaiar os primeiros passos. Pessoal, muito obrigada. Que Jesus ilumine a nossa semana, os nossos passos, né? E que a gente possa ter uma semana de muita paz, de muita abnegação, que a gente possa resistir às dificuldades, sempre perseverando, pedindo auxílio para o Cristo, né? Para o nosso mestre e para o nosso melhor amigo, para o nosso maior irmão, tá? Então, queria pedir para vocês, em nome de nós todos aqui do Grupo Inácio, né? Do Inácio Ferreira, agradecer ao nosso irmão Gustavo, que todos tenham uma ótima noite, uma semana abençoada para todos nós. Obrigada, Gustavo. Foi linda a palestra, viu? Jesus abençoe.